Catecismo Maior de São Pio X. Áudio 2 de 22. Lição preliminar da doutrina cristã, suas partes principais. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou-o e levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 a 26. 1. Sois cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. 2. Por que dizeis pela graça de Deus? Digo pela graça de Deus porque ser cristão é um dom totalmente gratuito de Deus, nosso Senhor, que não poderia merecer. 3. Quem é verdadeiro cristão? Verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da Igreja. 4. Que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é a doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. 5. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Certamente é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo, e cometem falta grave aqueles que se descuidam de aprendê-la. 6. Os pais e os empregadores estão obrigados a mandar seus filhos dependentes ao catecismo? Os pais e patrões têm obrigação de providenciar que seus filhos e dependentes aprendam a doutrina cristã e são culpados diante de Deus se negligenciam esse dever. 7. De quem devemos receber e aprender a doutrina cristã? Devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. 8. Como podemos ter a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira? Acreditamos que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira porque Jesus Cristo, divino autor desta doutrina, confiou-a por meio de seus apóstolos à Igreja Católica, por ele fundada e constituída mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. 9. Há outras provas da verdade da doutrina cristã? A verdade da doutrina cristã é também demonstrada pela eminente santidade de tantos que a professaram e professam, pela heróica fortaleza dos mártires, pela sua rápida e admirável propagação no mundo e pela sua plena conservação através de tantos séculos de muitas e contínuas lutas. 10. Quantas e quais são as partes principais e mais necessárias da doutrina cristã? As partes principais e mais necessárias da doutrina cristã são 4: o credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. 11. O que o credo nos ensina? O credo nos ensina os principais artigos de nossa fé. 12. Que nos ensina o Pai Nosso? O Pai Nosso ensina-nos tudo o que devemos esperar de Deus e tudo o que a Ele devemos pedir. 13. Que nos ensinam os mandamentos? Os mandamentos nos ensinam tudo o que precisamos fazer para agradar a Deus.
que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. 14. Que nos ensina a doutrina dos sacramentos? A doutrina dos sacramentos faz-nos conhecer a natureza e o uso adequado dos meios instituídos por Jesus Cristo para perdoar-nos os pecados, comunicar-nos a sua graça, infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Primeira parte. Do símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o Credo. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 4. Capítulo 1. Do Credo em geral. 15. Qual é a primeira parte da doutrina cristã? A primeira parte da doutrina cristã é o símbolo dos apóstolos, comumente chamado Credo. 16. Por que chamais ao Credo símbolo dos apóstolos? Chamo ao Credo de símbolo dos apóstolos porque é um compêndio das verdades da fé ensinadas pelos apóstolos. 17. Quantos são os artigos do Credo? Os artigos do Credo são 12. 18. Dizei-os. Primeiro, creio em Deus Padre Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro, que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Quarto, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quinto, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Sexto, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Padre Todo-Poderoso. Sétimo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Oitavo, creio no Espírito Santo. Nono, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Décimo, na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição da carne. 12º, na vida eterna. Amém. 19. Que quer dizer a palavra credo ou creio que dizeis no começo do símbolo? A palavra credo ou creio quer dizer: eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo o que está contido nestes 12 artigos, e eu acredito mais firmemente do que se ouvisse com meus próprios olhos, porque Deus, que não pode enganar-se nem enganar-nos, revelou estas verdades à Santa Igreja Católica, e por meio dela as revela também a nós. Que contém os artigos do Credo? Os artigos do Credo contêm tudo o que de mais importante devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da Igreja, sua esposa. 21. É proveitoso rezar frequentemente o Credo? É proveitosíssimo rezar frequentemente o Credo, para imprimirmos cada vez mais em nosso coração as verdades da fé. Capítulo 2.
do primeiro artigo do Credo. Por isso, também nós, desde o dia em que soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento da sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual, para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, para que, confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, do qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 14. Parágrafo 1º. De Deus Padre e da criação. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João, capítulo 14, versículo 1. 22. Que nos ensina o primeiro artigo do Credo? Creio em Deus Padre, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O primeiro artigo do Credo nos ensina que há um só Deus, que é onipotente, que criou o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, ou seja, todo o universo. 23. Como sabemos que há Deus? Sabemos que há Deus porque nossa razão o demonstra e a fé confirma. 24. Por que se diz que Deus é Pai? Diz-se que Deus é Pai, primeiro, porque é Pai, por natureza, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho por ele gerado. Segundo, porque Deus é Pai de todos os homens que ele criou, conserva e governa. Terceiro, porque, finalmente, é Pai pela graça de todos os bons cristãos, razão pela qual eles são chamados filhos adotivos de Deus. 25. Porque o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das duas outras pessoas, que são o Filho e o Espírito Santo. 26. Que quer dizer a palavra onipotente ou todo-poderoso? A palavra onipotente ou todo-poderoso quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer. 27. Deus não pode pecar nem morrer. Como então dizeis que ele pode fazer tudo? Disse que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer, porque o poder pecar ou morrer não é efeito de potência, mas de fraqueza, o que não pode existir em Deus, que é perfeitíssimo. 28. Que significa Criador do céu e da terra? Criar é fazer algo do nada. Portanto, disse Deus Criador do céu e da terra, porque do nada ele fez o céu e a terra, e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, ou seja, todo o universo. 29. O mundo foi criado somente pelo Padre? O mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas, porque tudo o que uma pessoa faz em relação às criaturas, fazem-no com um só e mesmo ato também as outras duas. 30. Por que então a criação é atribuída principalmente ao Pai? A criação é atribuída principalmente ao Pai porque a criação é o resultado da onipotência divina, atribuída especialmente ao Pai,
como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo, embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. 31. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou? Sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, preserva-as e as governa com a sua infinita bondade e sabedoria. E nada acontece aqui no mundo sem que Deus o queira ou o permita. 32. Por que dizeis que nada acontece sem que Deus o queira ou o permita? Disse que nada acontece no mundo sem que Deus o queira ou o permita, porque há coisas que Deus quer e ordena, e há outras que ele não quer, porém não impede, como o pecado. 33. Por que Deus não impede o pecado? Deus não impede o pecado porque até mesmo o abuso que o homem faz da liberdade que lhe concedeu sabe tirar um bem e fazer resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Parágrafo 2º dos Anjos. Vou descobrir-vos a verdade sem nada vos ocultar. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ia ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Ao ouvir estas palavras, eles ficaram fora de si e, tremendo, prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo disse-lhes: A paz seja convosco, não temais. Quando eu estava convosco, eu estava por vontade de Deus. Rendei-lhe graças, pois com cânticos de louvor. Parecia-vos que eu comia e bebia convosco, mas o meu alimento é um manjar invisível, e minha bebida não pode ser vista pelos homens. É chegado o tempo de voltar para aquele que me enviou. Vós, porém, bendizei a Deus e publicai todas as suas maravilhas. Tobias, capítulo 12, versículos 11 a 20. 34. Quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. 35. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais. 36. Com que propósito Deus criou os anjos? Deus criou os anjos para ser por eles honrado e servido e para torná-los eternamente felizes. 37. Que forma ou figura têm os anjos? Os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos criados por Deus para subsistirem, sem precisarem estar unidos a corpo algum. 38. Por que então os anjos são representados sob formas sensíveis? Os anjos são representados sob formas sensíveis. Primeiro, para ajudar a nossa imaginação. Segundo, porque muitas vezes assim apareceram aos homens, como lemos na Sagrada Escritura. 39. Todos os anjos permaneceram fiéis a Deus? Não, nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus, mas muitos deles, por soberba, pretenderam ser iguais a Ele e independentes no seu poder, e por este pecado foram desterrados para sempre do paraíso e condenados ao inferno. 40.
Como se chamam os anjos expulsos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno são chamados de demônios, e seu líder é denominado Lúcifer ou Satanás. 41. Os demônios podem nos fazer algum mal? Sim, os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhe der permissão, sobretudo tentando-nos a pecar. 42. Por que nos tentam? Os demônios nos tentam pela inveja que têm de nós, o que lhes faz desejar a nossa condenação eterna, e por ódio a Deus, cuja imagem em nós resplandece. 43. E por que Deus permite as tentações? Deus permite as tentações para que nós, vencendo-as com a sua graça, exercitemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. 44. Como podemos vencer as tentações? As tentações são vencidas com a vigilância, com a oração e com a mortificação cristã. 45. Como são chamados os anjos que permaneceram fiéis a Deus? Os anjos que permaneceram fiéis a Deus são chamados de anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos. 46. E o que aconteceu aos anjos que permaneceram fiéis a Deus? Os anjos que permaneceram fiéis a Deus foram confirmados em graça, gozam para sempre da vista de Deus, amam-no, bendizem-no e louvam-no eternamente. 47. Deus serve-se dos anjos como seus ministros? Sim, Deus serve-se dos anjos como seus ministros, especialmente confia a muitos deles o ofício de nossos guardiões e protetores. 48. Devemos ter uma devoção especial para com o nosso anjo da guarda? Sim, devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo, implorar o seu auxílio, seguir as suas inspirações e ser-lhe reconhecidos pela contínua assistência que nos dá. Parágrafo 3º. Do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor um homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea.
Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada virago, porquanto do varão foi tomada. Gênesis, capítulo 2, versículos 7 a 23. 49. Qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. 50. Que é o homem? O homem é uma criatura racional composta de alma e corpo. 51. Que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. 52. Pode-se ver e tocar a alma humana? Não, não se pode ver nem tocar a alma humana, porque é espírito. 53. A alma humana morre com o corpo? A alma humana nunca morre. A fé e a própria razão provam que ela é imortal. 54. O homem é livre em suas ações? Sim, o homem é livre em suas ações, e cada um de nós sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação ou deixar de fazê-la, ou fazer uma ao invés da outra. 55. Explicai com um exemplo a liberdade humana. Se eu voluntariamente contar uma mentira, sinto que poderia deixar de contá-la e ficar em silêncio, e que poderia até mesmo falar de maneira diferente, dizendo a verdade. 56. Por que se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e amar a Deus e gozá-lo eternamente. Perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza do Senhor. 57. Em que estado Deus colocou nossos primeiros pais, Adão e Eva? Deus colocou Adão e Eva em estado de inocência e graça santificante, mas logo caíram desse estado pelo pecado. 58. Além da inocência e da graça santificante, quais outros dons Deus concedeu aos nossos primeiros pais? Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons, que eles deveriam transmitir juntamente com a graça santificante aos seus descendentes, e eram a integridade, que é a perfeita sujeição dos sentidos à razão, a imortalidade, a imunidade a todas as dores e misérias, e a ciência proporcionada ao seu estado. 59. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado de soberba e de grave desobediência. 60.
qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo, e condenados a morrer. 61. Se Adão e Eva não tivessem pecado, estariam isentos da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e em paz neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu, sem morrer, para desfrutar a vida eterna e gloriosa. 62. Estes dons eram devidos ao homem? Estes dons não eram devidos ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e sobrenaturais. E por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles a Adão e a toda a sua descendência. 63. Este pecado é próprio unicamente de Adão? Este pecado não é só de Adão, mas é também nosso, embora de forma diferente. É próprio de Adão porque ele o cometeu com um ato de sua vontade e, portanto, nele foi pessoal. É próprio nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes, e por isso é para nós pecado original. 64. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? O pecado original transmite-se a todos os homens porque, havendo Deus conferido ao gênero humano, em Adão, a graça santificante e os outros dons préternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso, a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão em estado de rebelião contra Deus, destituída da graça divina e dos outros dons. 65. Quais danos o pecado original nos causou? Os danos em nós causados pelo pecado original são a privação da graça, a perda da bem-aventurança, a ignorância, a má inclinação, todas as misérias desta vida e, finalmente, a morte. 66. Todos os homens contraem o pecado original? Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus por um privilégio especial, em vista dos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nota do tradutor. Este privilégio a Igreja o define como a Imaculada Conceição de Maria Santíssima. 67. Depois do pecado de Adão, os homens já não podiam salvar-se? Depois do pecado de Adão, os homens já não podiam salvar-se, se Deus não tivesse usado para com eles de misericórdia. 68. Qual foi a misericórdia oferecida por Deus para com o gênero humano? A misericórdia oferecida por Deus para com o gênero humano foi a promessa imediata a Adão de um Redentor divino, ou Messias, e enviá-lo depois a seu tempo, para libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. 69. Quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o segundo artigo do Credo.